Galera, mesmo citando a fonte corretamente, ainda pode ser plágio? Quer dizer, outro aluno fez outra pergunta parecida. Sim, nós vamos ver os tipos de plágio a seguir, ok? Então, vamos lá. O plágio sequencial. Quer falar um pouco sobre esse? Bom, esse plágio sequencial, ele, por exemplo, quando você pega o mesmo autor, né? Eu vou pegar o Tibble, tá? E eu vou começar a citar o Tibble em todas elas. Eu vou, no primeiro parágrafo, cito o Tibble, no segundo parágrafo, cito o Tibble, no terceiro parágrafo, cito o Tibble. Como eu tô falando do mesmo assunto, é interessante não, se é para fazer isso, né? Busque outras referências de outras pessoas para que isso gere valor ao seu trabalho. Não fica só no Tibble. O Tibble falou, sei lá, que a maçã é verde. Aí depois embaixo ele falou assim, o Tibble falou que a maçã é verde, mas ela tem pintinhas brancas. Então procure quem mais fala. Estou dando uma citação bem chula aqui, tá? Mas assim, quanto mais simples, eu acho melhor para as pessoas entenderem, né? Então, essa sequência, em todo o trabalho, você vai pegar um referencial teórico lá, sei lá, de 2, 3 páginas, e todas elas, ou mesmo que for uma página inteira só com citação do Tibble. Isso é considerado plágio, poxa vida. E também é relaxo, né? Vamos combinar. A pessoa não foi procurar outra pessoa que vai falar sobre isso. Poxa vida. Vai acreditar. Olha, e o pior, cara, que eu quase caí nesse plágio aí. Num TCC que eu fiz, de uma das pós-graduações, eu tinha um capítulo que falava sobre uma lei lá. E aí, eu não tinha muito, assim, conhecimento de lei, então eu fui ali, peguei um autor e usei ele. Aí a banca lá falou, de jeito nenhum, isso aqui você vai tirar. E tiraram muito ponto. Eu só tive esse erro, minha nota caiu para 8,5, entendeu? Só um erro que eu cometi. Então, eu coloquei só um autor, né, assim, um abaixo do outro, e realmente levei a pior. Então, realmente, se você for fazer, no máximo, 2 parágrafos sequenciais, aí já tá demais. Então, você cita, argumenta, e aí coloca um outro autor para fazer um contraponto, depois argumenta. Se você quiser usar o mesmo autor, pode ser e tal, mas ainda tem um outro tipo de plágio ainda que você tem que conhecer, para você não ficar usando muito um autor só, né? Eu vou colocar só mais um ponto aqui, só para dificultar um pouco a coisa, né? Mas entenda o seguinte, por exemplo, se eu tenho um teórico que é a minha base de tudo. Por exemplo, eu vou falar sobre discurso. Quem fala sobre o gênero de discurso, quem cunhou essa teoria de gênero de discurso foi o Bakhtin, lá em 1945, se eu não me engano, tá? E ele vai reger todo o meu trabalho, certo? Então, assim, eu não posso fugir muito dele, mas o que eu posso fazer? Como muita gente já falou sobre ele, então eu começo falando dele, e falando da teoria dele, explico um pouco a teoria dele, e aí lógico que eu vou ter que usar pelo menos essas 2 citações dele, né, e vou embasando, e depois eu vou procurar outras pessoas que também falam sobre o mesmo assunto, tá? E aí eles vão falar sobre esse assunto, sobre o gênero do discurso, mas eles vão colocar a visão deles e mais um pouco. Então, ele que é o meu teórico da minha linha, né, de pensamento sobre o qual eu vou escrever, mas tem outros artigos publicados. Como ele é muito antigo, então eu vou... Você está falando de... Né, é a Laurence Bardan? É Laurence ou é outro? Não, é o Bakhtin. Mikhail Bakhtin, o nome.